Começamos mais um Papo Reto com Lorena, onde a gente está aqui falando de um assunto que é um pouco, as pessoas não gostam muito de falar, né? Os síndicos, previsão orçamentária. Convidamos aqui a Manu Farias, que ela é diretora da Conde Mais, administradora aqui de Alagoas, também é advogada. Isso. Manu, seja bem-vinda ao nosso Papo Reto com Lorena. Muito obrigada, Lorena, por ter essa oportunidade de tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que eventualmente surgem nesse início de ano, né? Sim, sim. E é um assunto que as pessoas não gostam muito de comentar, né? Porque acham que dá muita dor de cabeça, Exatamente. Problema. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar sem filtro sobre previsão orçamentária. Me conta, Manu, o que é realmente uma previsão orçamentária? Então, a previsão orçamentária, ela é uma estimativa do que um condomínio vai receber de receitas e ter de despesas no ano subsequente ou por um período determinado. Basicamente, é o que o condomínio precisa arrecadar para pagar as contas em dia. Certo. E a previsão orçamentária é só uma planilha? A gente vê muito falar em planilha, né? Uhum. Ou uma estratégia? Eu encaro como uma estratégia. Por meio da previsão orçamentária, a gente pode estipular o valor que vai ser de taxa de condomínio, se aquela taxa que já existe vai precisar sofrer um reajuste, ou então uma redução. Até porque é importante frisar que o condomínio ele não tem finalidade lucrativa. Sim. Ele busca o rateio das despesas entre os moradores de uma forma equilibrada. Onde acontece, mano, o maior erro de uma previsão orçamentária de um condomínio? Não levar em consideração a realidade, mas é a realidade mesmo certo. Do condomínio, tanto física como econômica. Às vezes o condomínio está precisando de alguns reparos e vai se adiando aqueles reparos, deixando de fazer aquelas manutenções preventivas. Quando o condomínio, o síndico, não leva em consideração essas manutenções que são necessárias e inadiáveis, isso causa um prejuízo no final das contas para o condomínio, porque vai surgir aquela manutenção para ser feita, aquele reparo para ser feito e não vai ter aquele caixa reservado, direcionado para aquela situação. E muitas vezes uma manutenção preventiva acaba virando corretiva. Exato. Seria mais barato você fazer a preventiva. Isso. Exatamente, causando menos gastos para o condomínio, né? Isso. É por isso que é bom ter uma boa administradora, entendeu? É por isso. Deixa eu te perguntar, qual a diferença entre previsão, rateio e improviso? Tá. A previsão é um estudo antecipado das contas. Certo. Normalmente a gente leva em consideração o ano anterior. Tudo que foi gasto durante aquele ano, tudo que foi feito de forma necessária, emergencial, e aplica as correções da inflação no ano subsequente, né? Para o ano subsequente. O rateio é a divisão das despesas entre os condôminos. Tá. Existem dois tipos de rateio, que é o rateio ordinário e o rateio extraordinário. O rateio ordinário é aquele para as despesas do dia a dia. Energia, água, funcionários. E o extraordinário, que é aquele direcionado para uma obra específica. Tá, mas essa obra específica aqui já aconteceu, apareceu de surpresa ou não? Um exemplo, vamos fazer um reparo na fachada do condomínio. Tá. Então, a gente faz um rateio extra para aquela obra que está sendo necessitada. Há uma infiltração que surgiu na piscina, que às vezes precisa interditar a piscina, né? Por meses, para fazer aquele reparo, aquele serviço, né? Isso seria o rateio extra. Vamos lá. Faltou o improviso. Sim. O improviso. Tá vendo aí? Eu já tava para mim, tanta coisa, tanta... É interessantíssimo que é um improviso. Certo. Que a gente vê muito aquelas gestões de apagar incêndio. O síndico não tem uma previsão orçamentária previamente aprovada. E o que acontece? Normalmente, eles têm que instituir emergencialmente uma taxa extra para um determinado serviço que aconteceu, uma manutenção, um problema, uma infiltração, que, digamos que já estava prevista, né, de acontecer, mas um prédio que não tem organização. Não então tem organização financeira. Emergência? Sempre emergencial. Tá, porque tem aquele da manutenção que você falou que seria o rateio. O rateio. Não seria de emergencial. Não. Já é previsto. Entendi. No improviso, você não tem uma previsão orçamentária definida. Não tem aprovada uma previsão orçamentária. Eles vão lá, definem uma taxa de condomínio baseada no que eles consideram que seria um valor justo.
mas não leva em consideração que realmente o condomínio precisa. Acontece algum imprevisto, algum problema mais sério que realmente precisa, que tem que resolver e não tem mais como segurar e Entendi. É convocado uma assembleia emergencial para resolver aquela situação. Entendi. Então, não tem como fugir dessa previsão orçamentária. Não. Né? Tipo, o condomínio precisa realmente fazer. Eu vejo muito... Não sei se é certo, se não é certo, eu não entendo dessa área, mas eu vejo muitos síndicos fazendo a previsão, tipo, desse ano, se baseando na do ano passado, às vezes replicando. Só copiando, exatamente. E acontece muito. Inclusive, isso é um sinal até de má gestão. Não é seguro, é muito arriscado você copiar uma previsão orçamentária do ano anterior. Você não está copiando sem colocar as atualizações, a necessidade do condomínio. A necessidade atual do que o condomínio está precisando. Sim. E aí, o que acontece? Fica uma taxa de condomínio defasada, às vezes acontecem os imprevistos e entra aquela situação do improviso, de ter que demandar, mais uma vez, a taxa extra. Tem condomínios que têm 2, 3 taxas extras durante um ano. E é uma coisa que está totalmente... foge um pouquinho do que seria o normal, né? Esse vídeo tem oferecimento da Provê Engenharia, soluções ambientais que fazem toda a diferença. A taxa extra, no caso, seria para estar dentro dessa previsão orçamentária? Não necessariamente, né? Não necessariamente, mas as manutenções necessárias têm que estar na previsão orçamentária. Taxa extra é só para algo emergencial, alguma coisa esporádico. A gente quer fazer uma reforma no salão de festas, é uma coisa muito pontual. Mas aí você não colocar uma manutenção do gerador, de um gerador, um exemplo, né? Sim. Por mais que não dê problema, você tem que colocar. Exatamente. Você tem que levar em consideração que aquele gerador já tem alguns anos de uso, que já faz um tempo que não tem uma manutenção preventiva e que naquele momento será necessário fazer. Então, isso você tem que incluir na sua previsão orçamentária. Entendi. Deixa mais uma pergunta. Me perdoem, que é mais uma pergunta de Leila. Quem faz essa previsão orçamentária é o síndico ou a administradora ou os dois? Os dois. Administradora, a gente faz a previsão orçamentária, apresenta ao síndico, conversa com o síndico, a gente tem que fazer um levantamento das necessidades reais do condomínio para poder fazer toda aquela previsão, levanta os gastos reais, deixar da melhor forma possível, mais detalhada possível. Então é um trabalho em parceria. Trabalho em conjunto, isso. Entendi. Vai ajustando direitinho, né? Isso. Vamos falar sobre tecnologia. E toda vez que eu falo essa palavra tecnologia, sempre me leva, não tem como não levar para a Live Portaria Remota, que é o nosso investidor aqui do nosso programa, nosso Papo Reto com Lorena, que é uma portaria, não é mais portaria remota, é Live Tecnologia, que faz muito sucesso aqui no nosso mercado e dá um atendimento diferenciado aos condomínios de Maceió, breve no Brasil. Tecnologia ajuda ou atrapalha na previsão orçamentária? Então, ela pode ajudar. É uma ótima ferramenta, inclusive, né? Utilizar a tecnologia. Tem algumas ferramentas que podem ajudar nessa previsão orçamentária? Então, a gente já monta mensalmente aqueles relatórios, certo? Tá. No final do ano, a gente utiliza o nosso sistema para elaborar o quadro anual, né? Certo. O comparativo anual. E o que a gente não pode deixar de fazer, que aí é onde entra a parte humana, não tem como a gente ficar somente restrito àquela planilha que o meu sistema vai me trazer. Certo. É aquela situação, eu preciso olhar a condição física e econômica que o condomínio se encontra hoje. Tanto a parte estrutural como a parte dos equipamentos que existem no condomínio. Eu tenho que fazer essa análise, tenho que ter esse critério mais técnico nessa análise para incluir também na previsão orçamentária. Entendi. Lembrando que tem a ferramenta, mas quem alimenta é o homem. Não tem Exatamente, jeito, né? exatamente. E seria, o que é que você, com a sua experiência, uma previsão orçamentária mais enxuta ou mais preventiva? Preventiva. Tem que estar... Você tem que analisar a realidade do condomínio. Não adianta você querer mascarar nenhuma informação para diminuir aquela taxa, para não elevar tanto o custo do condomínio, da taxa de condomínio. Tem que levar em consideração a realidade que o condomínio se encontra. Entendi. E esse vídeo tem oferecimento da Conde Mais, experiência prêmio para o seu condomínio. Falando dos condôminos, né? A gente vê que geralmente os condôminos não gostam muito de ir para a assembleia, não querem, né? Não se manifestam tanto, mas quando entra nessa parte de previsão orçamentária, de taxa extra, todo mundo aparece, né? Brota que a gente nem sabe quem é.
Mas Exatamente. eles estão, na sua visão, os condôminos estão mais conscientes financeiramente, estão querendo mais participar sobre o que acontece no condomínio? Como é que está a sua visão? Quanto a isso, eu acho que estão muito. Normalmente, quando tem a Assembleia de Prestação de Contas, eles estão lá, perguntam, querem saber para onde está sendo destinada aquela verba que está sendo arrecadada, se o que tinha sido proposto no início do ano realmente foi aplicado, foi direcionado, quais são os itens que o condomínio mais está precisando. Questionam também os valores, se o síndico faz o orçamento para fazer as contratações, se ele está levando em consideração os valores e a qualidade do serviço. Então tá tendo um pouco mais de consciência. Mais. Tá, ainda mais quando é dinheiro, né? Quando é valor que sai do bolso, já sente mais. Exatamente. Na sua experiência, esse tipo de assembleia, quando tem uma assembleia para fazer essa demonstração, né, de gasto, seria híbrida, seria presencial? Qual é? Eu acho melhor que seja presencial. Você consegue ter um contato melhor com os moradores, consegue explanar melhor o que foi feito durante aquele ano, apresentar realmente as necessidades futuras do condomínio, porque nesse momento você acaba fazendo a prestação de contas e já mostrando a previsão orçamentária, o que foi no passado e o que será necessário para o futuro. Perfeito. Eu acho que os condôminos têm uma resposta melhor junto com o síndico. Ótimo, vamos fazer um ping-pong rapidinho, pergunta rápida. Vamos. Para a gente só entender um pouquinho mais. Previsão realista ou taxa baixa? Realista, com certeza. Planilha detalhada ou comunicação simples? Detalhada. Fundo de reserva alto ou obras parceladas? Fundo de reserva alto. Síndico conservador ou ousado? Eu gosto do conservador. Vamos para o encerramento final. O programa está chegando no final rapidinho. Você vê que tantas coisas foram abordadas. Eu tô aqui com minha cabeça, olha que eu não entendo disso, né? Tô pensando no meu condomínio já, porque agora vai chegar essa época de previsão orçamentária. Aprovação de taxa, né? A gente começa já a entender um pouquinho mais. Manu, qual a mensagem que você daria para aquele síndico que está iniciando ou que já está no segmento condominial, mas que está assim, precisando de um direcionamento? O síndico que está começando agora, ou aquele que já é veterano e tem dúvida de como realizar a previsão orçamentária, acho que o principal ponto, o principal foco é olhar de forma transparente as condições, tanto financeiras, econômicas, que o condomínio se encontra, para evitar que surjam alguns débitos para o condomínio, realmente olhar com frieza. O condomínio precisa disso e é isso que a gente vai fazer para o condomínio. Planilhar de verdade, assim, fazer uma planilha, dizer a água, a energia. Ele se dedicar aquele tempo ali para poder botar tudo no papel. Exatamente. Até para não ter problemas futuros. É bom que você já... É um trabalho que você tem naquele momento, mas que lhe livra de problemas futuros lá na frente. Sim. E ele pode ter o suporte, no caso de muitos condomínios que usam a administradora, da administradora para elaborar essa planilha. Entendi. Então, sempre todas as administradoras dão esse auxílio para o síndico? Dá sim, com certeza. Tá. Se você tivesse que resumir previsão orçamentária em uma frase, qual seria? Segurança financeira. Boa. Manu, obrigada por esse papo. A você. Vocês não sabem, mas agora toda vez eu estou contando o dia que a gente está gravando num sábado de manhã, num pleno sol, mas é isso aí. Estamos aqui, né? Mas é bom, levando conhecimento para vocês. Exatamente. Agradecemos, né? Manu por ter vindo, pela primeira vez está gravando com a gente. Manu agora que é cliente Papo Reto com Lorena. Muito obrigada, Lorena. Vai vir muitas vezes aqui. Com certeza. Vamos gravar muitos conteúdos. Muito obrigada. Vocês ficaram até o final. Agradecemos a sua audiência. Toda segunda-feira um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.